Estamos iniciando mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade e uma questão da mais absoluta atualidade. Redução do ICMS, anunciado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul para insumos industriais. Alíquota de 17% reduzida para 12% sobre a aquisição de insumos para a indústria. Um momento importante em que a indústria do Rio Grande do Sul procura reagir e necessita do apoio governamental e que está inegavelmente, lamentavelmente, numa fase de declínio, o que é ruim para o setor e, por extensão, para toda a sociedade do Rio Grande do Sul. Por isso, nós trazemos a este espaço aqui na TV Assembleia convidados que estarão mantendo uma conversação com o telespectador, para esclarecimento, para sugestões e para traduzir exatamente aquilo que se espera a partir da adoção, que é imediata, dessas medidas. Por isso, nós trazemos ao Democracia, mais uma vez para a alegria de todos nós, o doutor Alfredo Meneghetti, que é economista da FEE, o doutor Alessandro Machado, que representa a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado do Rio Grande do Sul e é também gerente de políticas públicas do SEBRAE, seccional do Rio Grande do Sul. E o doutor Rafael Pandolfo, que é advogado, tributarista e consultor da FEComércio. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o doutor Alfredo Meneghetti. Bom, queria agradecer, para mim foi uma satisfação fazer parte aí do programa, também saudar meus colegas. Batista, muito obrigado pelo convite. O ICMS é um dos principais tributos que a economia gaúcha tem. E vem sendo muito difícil administrar o ICMS. O ICMS vem perdendo participação em relação à economia gaúcha, porque se tu pegar as duas variáveis, o PIB gaúcho e o ICMS, tem ficado nos últimos 30 anos aquém da economia gaúcha, isso é ruim. E o Rio Grande do Sul, através do governo, ele incentiva as indústrias para que continuem investindo. Entretanto, existem muitas dificuldades, a crise econômica está fazendo com que a economia gaúcha venha sentindo os impactos da crise, porque a economia é essencialmente agroindustrial, nós temos uma cadeia agroindustrial muito forte, e quando há um problema de seca, quando há uma discussão política e econômica brasileira que afeta a cadeia agroindustrial, é ruim para a economia gaúcha. E isso os dados mostram. A economia gaúcha vem se defasando da economia nacional. Se a gente considerar a participação da economia gaúcha, que até 2013 era em torno de 7% do PIB nacional, hoje está em 6,2%. Significa que nós, nos últimos 10 anos, estamos perdendo participação. Quando o governo, através da política tributária, diz que o ICMS vai cair, isso deve beneficiar a indústria gaúcha porque ela precisa encaminhar investimentos, ela precisa ser animada. Mas, até agora, o que existe é desânimo, tanto é que eu estou organizando um estudo chamado Os Impasses do Rio Grande do Sul, estou levando para Córdoba, Argentina, mostrando as dificuldades da economia gaúcha, da arrecadação das finanças públicas, uma vez que eu gosto dessa área, gosto de discutir, eu fico muito alegre participar desse debate. Muito obrigado. Alessandro Machado. É um prazer estar aqui discutindo esse tema de grande relevância, não só para micro e pequena empresa, mas é um tema que ele tem interesse nas demais empresas e no próprio consumidor final, né, que acaba também impactado com qualquer medida. Qualquer medida que venha como uma forma de redução ou até postergação da cobrança do imposto, ela é benéfica. Ela é benéfica porque hoje o empresário está no limite, né? Com uma carga tributária que todos sabem, né, que acompanham, ela vem numa escala há alguns anos beirando até os 40% de tudo que é produzido no país. Qualquer fôlego que o empresário tenha, ele é importante. E eu destaco principalmente a questão da micro e pequena empresa, né? Então,
Hoje, uma das principais causas de mortalidade precoce dos pequenos negócios é a carga tributária e o excesso de burocracia, né? E aliado com outras questões, como a falta de incentivo a crédito, enfim, outras demandas que também estão evoluindo mais devagar. O empresário hoje, o pequeno empresário é aquele que é o mercadinho que a gente tem na esquina, é a padaria, todo mundo passa, conhece o pequeno empresário, acessa e sabe, né, da dificuldade que se tem. E ele enfrenta, a gente estava falando nessa questão do giro, né? Então hoje todo mundo vai comprar qualquer coisa, é cartão. 10, 15, 20 reais, utiliza o cartão, seja de crédito ou de débito, né? E quando ele faz isso, o consumidor faz isso, o empresário ele já não tem mais a mercadoria na loja e não recebeu o dinheiro ainda, né? Então, qualquer giro que entre na loja é importante. A questão tributária é hoje uma demanda dos empresários, né? Então, a gente fica satisfeito com uma medida dessa, mas ele é um pedaço de algo, de uma política que ela tem que continuar. Hoje a gente enfrenta um problema sério, não só no Rio Grande do Sul, mas em vários estados, relacionado aos pequenos negócios, que é a questão da cobrança da substituição tributária, né? Que o empresário aqui que conquistou o Simples Gaúcho, ele acaba não podendo utilizar esse benefício porque quem paga esse imposto, ele é antecipado, né? A substituição tributária ele antecipa, ele é pago na origem e ele é cobrado então no valor total. Não que ele pague mais do que o grande, mas ele perde aquele benefício que está na nossa Constituição, que diz que a micro e a pequena empresa tem que ter um tratamento tributário diferenciado, simplificado e favorecido. E para quem hoje gera 52% dos empregos do país, essa eu diria que não é uma medida mais inteligente em termos de desenvolvimento. Então, é um problema que a gente precisa resolver. Estamos negociando, né, com o governo. A gente sabe também da fragilidade das finanças do Rio Grande do Sul, como o Dr. Meneghetti estava falando aqui, e que não tem também espaço para conceder muitos benefícios, mas a gente sempre ressalta a importância dos pequenos negócios na economia gaúcha e na economia brasileira também. Dr. Rafael Pandolfo. Bom, inicialmente quero cumprimentar o Batista Filho, quer dizer que é uma honra voltar ao teu programa, cumprimentar também os demais colegas de programa. A minha ideia primeiro é descomplicar o assunto. Por quê? Porque quando tem alguma medida que tem que ser analisada, nós temos que verificar por que ela foi criada, qual é a eficácia que ela vai ter no sentido concreto e no que ela pode ser melhorada. Então, assim, para que se entenda, por que se criou essa alteração no regulamento de ICMS? E, aliás, antes disso, o que é essa alteração? Essa alteração não é uma isenção, não é uma redução de imposto, é um diferimento. O diferimento significa postergação da carga tributária para a etapa seguinte. Eu vou dar um exemplo claro para que o telespectador entenda o que eu estou querendo dizer, e até eu vou falar sobre ICM, né, para que se entenda o que eu estou querendo dizer. Bom, vamos imaginar que você tem uma indústria. Você compra tecido e faz calça. O tecido vem com ICMS. Você compra tecido a R$17 a R$100 e vende as calças a R$200. Quando você compra o tecido a R$100, você tem um crédito de 17%. 17% sobre 100 te gera esse crédito. Quando você vende a calça, né, para um atacado ou para a etapa seguinte do ciclo econômico, você vai ter um débito de 17 sobre o valor de venda, que no caso é 34. O ICMS que tem que ser recolhido é a diferença entre o débito e o crédito. O que acontecia no estado do Rio Grande do Sul? Nós temos alíquotas internas e alíquotas interestaduais. As indústrias do estado do Rio Grande do Sul, quando realizavam aquisição de insumos de outros estados, realizavam com alíquota de 12%.
Porque essa, para a maioria dos estados, a maioria das operações, é a alíquota de ICMS aplicável. Entretanto, se as indústrias do estado do Rio Grande do Sul adquirissem o mesmo insumo internamente, a alíquota seria de 17%. Isso dava um efeito financeiro no caixa delas muito forte. Então, o que o governo fez? Para proteger a indústria gaúcha, ele disse, não, as operações de indústria para indústria vão ter alíquota de 12%. Agora, esses 5% que deixaram de ser recolhidos vão ser recolhidos pelo comprador na venda seguinte, por um raciocínio matemático óbvio. Se ele compra algo por 12, se acredita 12, quando sair a 17, ele está recolhendo essa diferença. O que eu quero dizer com isso? Que, na realidade, isso, primeiro, isso é um avanço, isso é positivo, isso tem que ser saudado. As críticas, quando existentes e quando possíveis, devem ser feitas, mas eu acho que é um ponto positivo de um governo preocupado com a manutenção da indústria gaúcha. Ponto para o governo. Agora, isso tem que avançar. E um ponto só, eu já quero dizer, isso interessa a pequena e a microempresa, porque essa não compra das indústrias porque ela não tem escala. Ela compra dos atacados. E os atacados, a venda de atacado para pequena e média indústria, continuará com a alíquota de 17%. Portanto, a medida protege apenas a grande indústria gaúcha, mas não a indústria gaúcha que está no Simples. E esse é o primeiro ponto. Hoje, a pedido do presidente Zildo Demarque, da FEComércio, deve estar sendo realizada agora uma reunião na qual foi pleiteada a ampliação desse benefício para vendas de atacados para indústrias. E isso vai fazer com que esse benefício atinja também a pequena e a microindústria, né? A pequena indústria que é optante pelo Simples. Então, o primeiro ponto, nós temos um avanço inquestionável que coloca em par de igualdade a indústria gaúcha com a indústria de outros estados, mas nós temos que, eu acho que esse avanço sinaliza também, esse é um aspecto positivo, eu gosto sempre de valorizar as atitudes positivas que as pessoas fazem, sinaliza uma posição de realmente rever certos postulados tributários que estavam consolidados, Batista, aqui no estado e em outros estados e estavam atravancando o crescimento econômico. Temos outras medidas que nós podemos falar mais adiante, como substituição tributária, diferencial de alíquota e uma série de pontos que realmente preocupam muito as entidades que representam, né, as pequenas empresas e as pequenas indústrias no estado do Rio Grande do Sul. E mais um ponto, essa redução de alíquota não vai influenciar o preço na cadeia. Isso tem que ficar muito claro. Então, como o ICMS é o imposto pago pelo consumidor... Não altera para o consumidor final? Nada, absolutamente nada. Rigorosamente é o que diz a Secretaria da Fazenda. Ela não traz prejuízo de arrecadação. Ela desonera a produção e mais adiante transfere para a fase de comercialização. Exatamente. É isto. E sobre isto que nós conversamos agora, os três conversam com os telespectadores, Meneghetti. Bom, na realidade, qualquer medida que o governo reduz a arrecadação, reduz o ICMS, necessariamente o consumidor tem que ser beneficiado. Nós temos a indústria, nós temos a comercialização que embutem no preço da mercadoria o ICMS que deveria ser recolhido por eles. Quem recolhe, na realidade, quem paga é o consumidor. Quando o governo, preocupado com a indústria local, quando o governo, preocupado com as importações, quando o governo vê que o saldo da balança comercial brasileira hoje está apresentando déficit depois de 20 anos de superávit, ou seja, as importações de janeiro a julho superaram as exportações. E Guido Mantega caminhou agora, ele dizendo que vai reduzir os impostos de importação, uma vez que a indústria está mais forte, está mais fortificada no ano de 2013 e nós temos aí 2,5% de crescimento da economia brasileira. Mas o problema que a gente está vivendo hoje é a questão da desindustrialização, é a questão das importações em excesso. Se o governo encaminha políticas
privilegiando a indústria local, privilegiando a indústria brasileira, porque ele está preocupado nas importações. A mesma coisa que qualquer industrial que tendo incentivo para comprar da indústria local, comprar da indústria gaúcha, certamente ele vai fazer se o governo impõe medidas. Então, na realidade, um ponto que eu queria enfatizar, porque o telespectador pode estar pensando, mas o que eu tenho a ver com esse pleito dos empresários? O que eu tenho a ver com esse pleito do que eles estão encaminhando? Na realidade, quem está pagando a conta é o telespectador, quem está pagando é o consumidor. E se o governo faz alguma coisa para proteger a indústria local, para barrar os importados, para fazer com que haja uma restituição da balança comercial, que provavelmente nós devemos fechar o ano também em déficit, porque se janeiro a julho teve 5 bilhões de déficit, e nos últimos anos sempre foi superávit de 20 bilhões de dólares, e agora, de janeiro a julho, 5 bilhões, segundo o boletim Focus do Banco Central, nós devemos fechar com superávit. Eu desconfio, acho que ou nós vamos fechar em equilíbrio ou até em déficit. Então, é preocupante, eu acho que o consumidor ele tem que se preocupar, porque o que ele quer é crescimento da economia gaúcha, desenvolvimento da economia gaúcha, abertura de oportunidades de emprego para que ele possa manter seu emprego e continuar equilibrado no seu orçamento doméstico. Bom, eu acho que um ponto interessante, assim, o que a indústria gaúcha ganha, né? Que fique bem claro. Antigamente, aliás, antes dessa alteração, se um industrial gaúcho fosse adquirir o seu insumo, e vamos imaginar que esse insumo pudesse ser vendido por um fornecedor no Rio Grande do Sul e por um fornecedor em outro estado, da mesma qualidade, digamos assim, com custos logísticos mais ou menos equivalentes ou não significativos, a decisão dele seria pelo fornecedor do outro estado. Por uma questão matemática, isso viria com 12%, e essa diferença de 12 para os 17 significa para o caixa dele um giro financeiro muito importante. Essa medida que o governo gaúcho fez reduzindo as operações entre indústrias para 12%, termina com essa vantagem que o industrial de outro estado tinha em relação ao estado do Rio Grande do Sul. Isso é importante para o estado em que termos? Isso é importante porque permite o crescimento e o desenvolvimento da indústria gaúcha, gerando empregos, evidentemente gerando renda, né, e não transferindo tanta renda para outros estados. Então, acho que esse é o aspecto positivo. Em termos arrecadatórios, realmente existe, no máximo, uma postergação por parte da Fazenda quanto à percepção, quanto ao recebimento dessa receita, mas eu não posso, aliás, posso afirmar taxativamente que não há a redução de alíquota para o consumidor final, porque a postergação dos 5% que foi reduzido, como o próprio governo disse, foi transferido para a etapa seguinte. O grande desafio agora, e esse é um ponto muito interessante, porque quando nós começamos processos de mudança, ao mesmo tempo que ele liberta, ele aprisiona a gente. Ele aprisiona em que termos? As expectativas que são geradas a partir dessa guinada de direção. E o que a sociedade espera agora é que o governo gaúcho continue ampliando esse benefício na venda das indústrias para atacados, que são os fornecedores das pequenas empresas, não é? E também resolvendo mazelas, assim, que são, eu posso dizer que são verdadeiras chagas para o pequeno comerciante médio no Rio Grande do Sul, como a substituição tributária. E isso tem que se dizer, o Simples, no estado do Rio Grande do Sul, é um simulacro. Não há Simples em termos de ICMS. Por quê? Porque de todas as vendas feitas por um comerciante, 60% a 70% das mercadorias estão no regime de substituição tributária, no qual o ICMS foi recolhido pela indústria. Há uma alíquota de 17%. Sendo que pela alíquota do Simples, aquele contribuinte pequeno e médio teria que recolher 1 ou 2%. Então esse é um problema muito antigo. No governo passado, a FEComércio apresentou, junto com as outras entidades, um projeto para resolver esse problema e infelizmente isso não andou. O que se espera é que o governo também resolva em frente, como o Alessandro bem colocou, esse problema que vai realmente desafogar bastante esse segmento.
Políticas públicas do SEBRAE. Nós estamos vendo setores beneficiados com essas medidas. Como colocar, por exemplo, o arroz, a erva mate ao lado das comunicações, dos cosméticos? Esses setores eles foram estudados, através foram bem analisados pela Secretaria da Fazenda, porque é uma questão, não tem espaço. Que a gente está vendo assim, é que para o governo diz, eu não posso perder a arrecadação, e o empresário diz, eu não posso pagar mais imposto. Então, como foi colocado aqui, não teve a redução do consumidor final, para o consumidor final, e sim uma postergação do pagamento, que a gente estava comentando no início, que isso com certeza é benéfico, né? Como o Rafael colocou aqui também, para o fluxo de caixa do empresário. É um resultado imediato de caixa. De caixa e de privilégio, porque o detalhe também dessa medida é que só serve para aquela indústria que compra insumo de outra indústria que esteja no Rio Grande do Sul. Né? Então, se ela comprar em Santa Catarina, Paraná, São Paulo... É uma condicionante. Né? Assim como tem outros programas de governo, como o Fundopem, que tem que ter a geração de emprego, por exemplo. Então, é uma condicionante. E essa condicionante, por si só, já é boa, porque nós precisamos, o Estado precisa de estímulo. Né? Isso é um benefício de cadeia regional. Exatamente. Isso é bom a gente ver que está no início, então. E é isso que é a nossa expectativa, que essas negociações elas não parem por aqui, que não seja uma medida isolada. Porque se for uma medida isolada, qualquer benefício é bom, né? Ninguém é contra, mas é muito tímido para aquilo que a gente precisa. Então, com relação aos produtos, acho que sim, estimula os produtos gaúchos, mas assim, temos que ir adiante. Né? A questão da substituição tributária, que foi bem colocada aqui pelo Rafael, isso sim, isso é um atraso, né, que está acontecendo não só no Rio Grande do Sul, em todo o país. Né? Então isso virou quase um pesadelo para os pequenos empresários, porque é um benefício que você tinha e hoje você não consegue utilizar. É como eu disse, é um benefício que a Constituição diz que você tem e você não consegue utilizar. A gente não é contra a substituição tributária, acho que nenhuma entidade é contra a substituição tributária. A substituição tributária é um modelo que é bom, né, para o governo, porque facilita o controle, facilita a fiscalização, e ninguém é contra. Só que ela não pode ser espalhada. A substituição tributária foi feita principalmente para aqueles produtos onde você tem indústrias e concentração grande, né, distribuição grande de produtos, como no caso do refrigerante, da cerveja, onde vende em qualquer lugar e tem poucas indústrias. Aí você vai lá e concentra a fiscalização na indústria, então por isso que se paga antecipadamente. Mas assim, nós não somos contra. Agora, somos contra que o pequeno empresário levou tanto tempo, 3 anos aqui no Rio Grande do Sul. Lembro que foi a luta de todas as federações, FCDL, FEComércio, SEBRAE, FIERGS, Federação, para ter um benefício para a pequena empresa, e hoje esse benefício se esvai na substituição tributária. O que está acontecendo? A Secretaria da Fazenda aqui diz que reconhece esse problema e que isso está sendo discutido no CONFAS, né? Como envolve outros estados da federação, não poderia ser tomada uma atitude somente aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tem um projeto de lei em Brasília também, que está tramitando no Congresso Nacional, para que se elimine a questão da substituição tributária para as empresas que são optantes do Simples, ou seja, para as empresas que faturam até 3 milhões e 600 no ano. Claro, obviamente, daqueles produtos que já eram de substituição tributária, tem que se analisar, vão continuar. Mas tem que se tomar uma medida, porque hoje o empresário não tem fôlego para pagar a mais daquilo que ele deveria. Da primeira manifestação do Dr. Alfredo Biraghetti, ele coloca aqui o trabalho que está sendo realizado, né, para levar à Argentina. E vem para o telespectador certamente aquela indagação, e o Mercosul onde fica?
Mas também quando nesta manifestação feita agora também pelo Alessandro Machado, quando fala em controle e fiscalização e facilitação. Daí é importante que se diga também, responda, onde fica o controle pela população. A gente tem percebido aí em todos os momentos alguma dificuldade de entendimento da população, isso é comum em fila de supermercado. Fila de supermercado é um indicativo muito claro do procedimento das pessoas, assim como é a opinião do taxista, né, para saber das políticas e das preferências dos movimentos sociais. Em fila de supermercado, quando se pergunta, quer CPF na nota? A grande maioria diz, não, não quero. É um mecanismo de fiscalização importante, que é ignorado pela população, porque esse programa também é feito para a população, daí essa lembrança. Educação do consumidor é fundamental, não, Meneghetti? Educação ao consumidor, toda vez que o consumidor for a um supermercado e for perguntado se quer, eu acho que é uma falta de oportunidade ele não querer o CPF na nota. Eu acho que é fundamental. A nota fiscal gaúcha é um exemplo que o Rio Grande do Sul está encaminhando e está mostrando para outros estados. Tem a nota fiscal de São Paulo também, que o cidadão ele pode verificar no site de São Paulo e também provavelmente ele já deve ter cadastrado porque ele deve ter comprado alguma mercadoria. Mas foi colocado pelo Alessandro e Rafael um pleito extremamente importante dos empresários. É claro que 50% da força do microempresário está no pequeno empreendedor e o governo tem que apoiar isso aí. A substituição tributária certamente apoiou muito, ajudou muito o governo a aumentar a arrecadação, uma vez que havia muita sonegação lá na ponta final, no varejo, no atacado. Isso trouxe um benefício em termos da arrecadação. A mesma coisa, a nota fiscal está trazendo um ótimo benefício para o Rio Grande do Sul, porque nós estamos aí com um crescimento da arrecadação do Rio Grande do Sul em 2012 de 2%, enquanto que a economia caiu 2%. A economia gaúcha caiu e o ICMS aumentou. Esperamos que continue assim. Agora, foi colocado uma série de coisas que o ouvinte, o telespectador pode pensar, mas o que eu tenho a ver com esse pleito dos empresários? Na realidade, o que o ouvinte, o telespectador pensa é o seguinte, quando o governo reduz o ICMS, o preço não cai. Vide ICMS da cesta básica em 92, na época do governo Colares, quando ele baixou 30 produtos da cesta básica, macarrão, café, soja, uma série de produtos, e o preço não baixou. A mesma coisa que aconteceu agora com o governo federal. Acho que é muito importante que nós ficamos atentos. É certo que sempre que o governo baixa a arrecadação, ele diminui a sua força de investimento e diminui a sua força com gasto. Meneghetti, retornaremos com esse tema mesmo, tem prioridade no Democracia.